preciso dizer que estou muito feliz, muito mesmo, sabe? Acho que vocês mereciam milhões de salvas de palmas, porque está linda essa representação aqui. Além de colorida, né? Eu gosto muito disso. Essa apresentação ela tem o nome de Ontem, Hoje e Sempre. Ontem, eu vou falar um pouquinho de infância, adolescência. Hoje, as ações atuais que estão acontecendo, sempre é um legado que algumas coisas que eu ando fazendo hoje vão ficar. Vamos lá, eu nunca fiz assim, né? Mas vai ser difícil hoje no emprego. Bom, eu sou Jordan Lessa, tenho 48 anos por enquanto, em junho faço 49. Eu sou funcionário público da cidade do Rio de Janeiro, sou um contador de história. Sou contador de história porque eu acho que ainda falta uma boa caminhada para ser escritor, porque eu fiz um primeiro livro onde eu conto sobre a minha vida, não é mais fácil. Representante do IBRAT, o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades. Sou representante do setorial Maricá, diretora LGBT de assuntos LGBT da Unegro, Maricá. Já com esse viés da importância de trazer para o negro, de trazer para esse debate, porque ser trans, ser branco é uma coisa, ser trans, ser travesti, ser negro é uma outra coisa completamente diferente. E Maricá abraçou essa ideia, o negro abraçou essa ideia. Hoje a gente tem Marisa LGBT que está fazendo o setorial LGBT da Unegro, no estado do Rio, que é um trabalho bastante interessante. E presidente da ONU LGBT, que é a União Nacional LGBT de Maricá, para juntar essas duas coisas. Eu sou o primeiro guarda municipal transexual da cidade do Rio de Janeiro. Deixar aqui bem marcado que eu tenho uma preocupação muito grande em não tomar lugar de fala, mesmo sendo diretor LGBT da Unegro, de um transnegro, de uma travesti, de um gay, de qualquer pessoa que traga na pele aquilo que não dá para disfarçar, mais até do que a sua sexualidade. O fato de ter sido convidado a integrar o negro na cidade de Maricá, porque Maricá é bem parecido com o Recife. Também é muito difícil. E aí eu resolvi, a partir do convite, marcar esse lugar para dizer para as pessoas, ó, existe e vocês podem buscar. E aí a gente vai vendo quem procura, quem aparece. Foi mais uma cena para sinalizar para eles. Eu sou o primeiro guarda municipal, reconhecidamente transexual, não que não tenho outros ou outras. Na Guarda do Rio nós somos 7.500 pessoas. Obviamente existem outros. Mas, por diversos motivos, preferem ainda não ser identificados. Eu respeito muito, mas vou fazendo o meu trabalhinho aos poucos. Isso é muito importante. Eu sou casado com a senhora Mão Lessa. Nós temos 2 anos de casado, casamos em 2013. Nós estamos juntos há 8 anos, mas nem sempre foi tudo tão bonitinho assim. Na infância, eu fui uma criança sem referência. Muito simples, né? Todo mundo sabe, todos nós sabemos isso. É uma história até repetitiva. Eu não brincava com os meninos porque eu era menina, eu não brincava com os meninos porque o país seguia menino. Essa aqui, ó, uma pessoa muito satisfeita com um vestidinho. Você vê a cara de felicidade. No início da minha adolescência, eu fui expulso de casa e passei a viver nas ruas. A minha família, apesar de na época ser de classe média alta, morava em Copacabana, como a maioria das famílias daquela época, eu acredito, não sabiam como lidar com essas questões. E hoje eu vejo que é até uma questão de culpa, da vergonha do que o outro vai dizer. Então, o primeiro passo, que ainda, infelizmente, acontece nos dias de hoje, é botar para fora de casa. O segundo passo é botar no manicômio. Naquela época, na década de 70 e 80, ainda era chamado homossexualismo. Eu tive o desprazer de conhecer doutoreiras e depois de doutoreiras uma outra clínica que era para poder desfazer o que tinham feito lá. Isso tudo está contado no livro. Não foi fácil, nem um pouco fácil. Depois dessa experiência com doutoreiras e essa outra clínica que até hoje ainda existe em Jacarepaguá, eu tive uma outra experiência
que foi o José de Menor. Aí na Ilha do Governador, eu não sei se existe ainda, no Educandário Santos Dumont. Não sei se é FEBEM ou FUNABEM, não me lembro exatamente. Eu tive o desprazer de ir para lá com um detalhe muito importante. Eu não fui pego na rua e levado para lá, para nenhum desses lugares. Todos esses lugares eu fui pelas mãos dos meus pais. O Juizado Menor foi o último lugar pelo qual eu passei, e eu tinha fugido de casa, estava na casa de uma namorada, e eles foram lá, me levaram para Presidente Vargas e eu fui encaminhado para lá. Ali dentro eu vi e vivi situações que eu não recomendo ao pior inimigo que passe. Inclusive, há muito pouco tempo, acho que no final do ano passado agora, eu li uma reportagem falando sobre uma situação de estupro que teve nesse educandário, por meninas, e eu naquela época assisti a mesma situação. Ou seja, de lá para cá mudou muito. E isso é muito triste. No meio disso tudo, o meu sentimento era exatamente esse aqui, de ser varrido para debaixo do tapete. Bom, passar agora talvez fazia. Após sobreviver a tudo isso, seu filho está falando muda. Após sobreviver a tudo isso, minha vida se transformou em idas e vindas da casa da minha mãe, até que saí de vez de casa pulando o muro e não voltei mais. Aos 16 anos, eu sofri uma violência sexual que hoje é conhecida como estupro corretivo. E o homem que fez isso, fez dizendo que ia me mostrar o que era ser um homem de verdade. Obviamente que eu aprendi com ele que era não ser esse homem de verdade. Hoje eu tenho um filho, tenho 31 anos de idade, fruto dessa violência. Não foi fácil sobreviver e manter digno, não foi mesmo. Eu sou uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Qualquer coisa servia de desculpa. Eu podia ser bandido, podia ser traficante, podia estar morto. Qualquer coisa no meu histórico de vida, eu falei assim, pô, podia dar em outra coisa. Né? Mas eu disse que não. Eu não nasci para isso. Eu não nasci para virar estatística. Como eu saí de casa muito cedo, eu terminei o primeiro grau, o segundo grau, autodidata, indo para a biblioteca, pegando livros, estudando de conta própria. Fiz até o quinto período da faculdade de Direito, tranquei. Fiz até o quinto período da faculdade de Administração, tranquei. Esse ano agora eu pretendo terminar serviço social. Mas eu tranquei assim, a SUESC, que foi presencial, é muito complicado no ambiente escolar, no ambiente acadêmico. A cobrança, nos dedos, pô, mas quem é? Aí alguém falando alguma coisa, tem sempre uma risadinha, isso vai te deixando com peso, você não consegue sair de casa para ir para trás. Não, para ir para trás. E também que eu descobri umas outras coisas acontecendo na faculdade no dia que não são legais. Mas esse ano agora eu pretendo continuar. Eu cheguei até aqui. Na Barra, tem 17 anos, ou seja, é um absurdo. Como é que uma pessoa que tinha tudo para dar errado, um funcionário com 17 anos, como sabe, é complicado isso. Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que dar certo e comecei a trabalhar nas mais diversas situações. Eu fui camelô, fui de água, eu fui flanelinha, até que aos 30 anos eu fiz um curso para Barra. Nessa época, eu estava morando de favor na casa de uma família que até hoje eu tenho um carinho enorme. E nas nossas andanças foi muito engraçado. Eu escrevo no livro nomes fictícios, mas a única família que tem um nome real é essa família. E além de um amigo meu, Cláudio dos Anjos, conhece uma das pessoas desse livro lá em Nova Iguaçu. E aí lá em Nova Iguaçu eles batendo lá e falaram assim, nossa, eu conheço, fui na minha casa. Então, esse negócio da verdade, isso é muito importante. Ela falou para quem vai ser. Chegar aqui e falar para vocês uma verdade, isso é importantíssimo. É a minha, não existe absoluto. Mas você ter ao longo da minha história, os acontecimentos, algumas pessoas que confirmem isso, é fantástico. Isso é surreal. Bom, em 98, depois do concurso do curso de formação, eu fui festivado na Barra Municipal, na cidade do Rio de Janeiro, e fui o quinto colocado, ainda como uma barra da frente, e fui o primeiro, entre 22.065 inscritos. Nessa época, eu peguei 20 reais emprestado para fazer a minha inscrição, porque a minha formação, eu passei por uma das situações mais humilhantes do meu trabalho. Eu tive um instrutor, na época, instrutor, hoje não é mais, que no meio de uma turma de 40 alunos, ele para a aula e fala assim, eu acho que você devia se maquiar, passar um batomzinho, ficar igual aos seus colegas. Sabe, aquilo me deu uma travada. Pô, se eu respondo, ninguém me induz. Se eu induzo,
ficar com isso. Deixei passar. E depois eu fiquei com medo. Se a avaliação dele podia me reprovar. E há 17 anos atrás, quando eu entrei para lá, olha, pegar as coisas. Existia uma ficha de cadastro, e nessa ficha você tinha que dizer: você é homossexual? Sim ou não? Convive com alguém? Sim ou não? Há quantos anos? Isso fazia parte da ficha que você conhecia. Então eu tinha medo de ser reprovado. E é isso que a minha carreira não foi tão fácil. Eu já ia indo começando a ocupar novos espaços. Foi na época que ela começou a entrar em trânsito. E durante muitos anos não houve o olhar para a qualidade de vida dos servidores. Eu ainda não me reconhecia como trans. Eu sabia que eu era diferente. Não sabia nem como. Isso é uma coisa muito engraçada. Não sei se vocês passaram pela mesma coisa. Mas eu, desde muito novo, eu sempre me vi menino. Você vai ficar aqui? Você tá aqui? Então, desde muito novo, eu sempre me vi menino. E uma vez, quando criança, eu devia ter uns 7, 8 anos, eu li uma revista que falava alguma coisa sobre masturbação. E aí eu cheguei para minha mãe, ela não parecia com uma coisa que eu fazia. Cheguei para minha mãe e perguntei para ela: mãe, o que é masturbação? Isso é uma coisa que mulher na vida faz. Oi? Quer dizer que eu sou mulher? Não era o ser da vida, não era masturbação, não era nada disso, não. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizer para mim: para mulher. Eu tinha uns 8 anos, cara. E aquilo ficou na minha cabeça: mas por que sim? Como é que é ser mulher? Aí eu ficava olhando as meninas, porque era vestido, eu nunca gostei de falar como. Isso não é, ser mulher é isso, então eu não sou mulher. Então eu também não era menino, eu não tinha o corpo dos meninos. Então eu não tinha referência. Eu não me via nem do lado, não me via do outro. E aí você vai crescendo e aquilo foi persistindo, por incrível que pareça, aos 45 anos de idade, eu ainda não sabia o que eu era. Porque eu cheguei num ponto e dizia: não, eu sou junto. Bom, ela já sabia, alguns amigos meus sabiam, porque quando eu falei para assim: gente, acabei de descobrir que eu sou homossexual, todo mundo é minha verdade. Em 2010, a Cátia Valverde, ela chegou para mim e falou assim: João, você é trans, você é maluca. Vou trazer uma reportagem para você para te mostrar que o SUS faz um acompanhamento. No dia seguinte, eu vou dar uma reportagem, eu olho e falo assim: eu não sou isso. Eu não me aceitava, eu não me via, eu não me reconhecia. Eu tinha um tempo na minha vida para isso. Na minha satisfação e na busca por mim mesmo, eu fiquei doente. Passei quase 5 anos afastado do trabalho. Eu fui diagnosticado com bipolaridade, fibromialgia, síndrome do pânico. Tive um quadro de infarto aos 38 anos. Minha pressão foi a 22 por 18, né? Quase fiz uma terceira domingo. Tudo isso estava aqui. E a partir dos 45 anos para cá, eu não estou bem, mas